Eu já vi o que aconteceu com você. Eu já sei como você vai ficar. Mas isso não depende de mim, não depende dele, depende de você. Até onde você está a fim de ir? Quer sentar com ele? Quer abraçar ele? Quer tocar o coração do Senhor? Quer que ele toque o teu coração? Então se derrama para ele, abre para ele, abre para ele. Fala você com ele. Nós queremos ouvir a sua voz, Senhor. Pois tua voz nós queremos estar com você. Fala a nossa mente, ao nosso coração. Fala ao nosso entendimento. Teus olhos, o teu Espírito, nosso amigo nos coloca nessa posição. É linda. Você, o Yeshua. Deixa eu ver tua voz, pois tua voz é doce. A voz é doce. Deixa eu ver teus olhos. Isso. Fala com ele, fala. Pois tua face se derrama para é ele. Linda. Quer ouvir as batidas do seu coração? Eu amo tua face. Eu amo os teus beijos. Faz essa declaração para ele, faz. Fala com ele. E o teu abraço. Eu amo tua presença. Sim, Senhor. Nós amamos a tua presença. Eu amo tua face. Aleluia. Eu amo os teus beijos e o teu abraço. Eu amo tua presença. Ninguém é maior do que você, meu rei. Ninguém está acima de você, meu Senhor. Ninguém se compara com você. Tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Tu és o Senhor do céu, o Senhor da terra. Agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Ninguém se compara com você. Nem a morte, nem a vida, Senhor, é maior do que você, porque você tem o domínio da morte e o domínio da vida. Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Respira fundo, respira fundo. Respira. Traz o céu para a terra. Traz o céu para a terra. Você é a extensão do Pai aqui na terra. Respira o Yeshua, respira Ele. Que a sua respiração seja a respiração celestial. Chama para dentro isso, chama para dentro. Tira daqui de fora. Deus. E o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, ai que andar, a força Anduia de que me açuia de me apoiar. ao Rei E andarás se queimar. Jesus.
Miandará, Shekemai, que a suia. Ei, Camandoroba Súbia. Camandoroba Súbia, Nai, que a. É você, o Yeshua, o nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que venceu a morte e nos entregou a vida. E a vida que nós temos é em você, Jesus. Deus. Sabe, irmãos, os nossos cultos os cultos que nós viemos apresentar ao Senhor não podia ser passivo, que a gente vem cumprir uma tabela no final de semana. Nós devíamos de ser apaixonados por Jesus, cara. Saber que a única coisa que para Ele que interessa aqui na terra é eu e você. É tipo você andando e os olhos dele fixos em você. Você deitado e as mãos dele te acariciando. Irmãos, às vezes eu acordo com o cabelo assim. Você também não acorda com o cabelo tudo de um lado? Irmãos, eu tenho comigo no meu espírito que é o Senhor a noite inteira passando a mão na minha cabeça para que o meu cabelo fique todo para um lado só. Eu não durmo sozinho, eu não durmo só com a Gi. Ele dorme com a gente. Ele acorda com a gente. E quando eu acordo, ele pega pelas mãos, vamos para o banheiro tomar um banho, escovar os dentes. Depois ele abre a porta, depois de um café com nós, ele abre a porta e fala: vamos sair. Eu vou na frente e você vem vindo. E onde eu for, você vai comigo. Irmãos, se a gente não andar assim, cara, para que andar? Para que dormir? Para que falar? Para que fazer? Pensa nisso. Você me dá meia hora hoje, depois das 8h30? Vamos até 8h30? Eu acredito que a gente não consegue finalizar. Mas são 7h30, 7h30. Me dá essa meia hora. Me dá? Dá para mim. É um investimento que vai valer a pena na sua vida, eu sei disso. Não anda, não levanta. Se as crianças descer, faz vista grossa, não olha para elas, fica fixo aqui. Você vai ver que vai valer a pena. Tem uma porta aberta aqui, irmãos. O Yeshua não se conteve com a sua entrega. Amém? Capítulo 4 do livro de Marcos, verso 35. Fala para o seu marido: você perdeu o gol do Fantástico hoje. Fala para ele: cara, dançou. Vai ter que ficar aqui até 8h30. Você vai ver que vai valer a pena. Naquele dia, depois, o verso 35 do capítulo 4. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. A minha Bíblia está em vermelho, sinaliza que isso foi uma ordem dada pelo próprio Jesus. Ele disse para os discípulos: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, e outros barcos também o seguiram. Ora, levantou grande temporal de vento, e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento aquietou e fez-se grande a bonança. Então lhe disse o próprio Jesus, dizendo: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grandes temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Esse é um texto que eu acredito que você já ouviu muitas vezes.
Mas a gente quer tratar de alguns assuntos aqui que talvez não saltou, em outras vezes no seu coração. Nós vemos nesse texto, eu quero fazer uma introdução, nós vemos nesse texto, diante da tempestade, algumas coisas que é tão relevante, a gente precisa entender isso. As tempestades, elas vão ser inevitáveis na nossa vida. Você sabia disso? Uma coisa que é claro, as tempestades vão ser inevitáveis. Durante o percurso da nossa vida, a gente vai enfrentar por tempestades. A gente vai enfrentar dias de mar revolto. Nós vamos enfrentar ventos fortes na nossa vida. Isso é fato. Outra coisa, também relacionada à tempestade, é que a tempestade, ela vem repentinamente. A gente não espera, e ela vem. É fato. A maioria das vezes a gente não vai nem estar esperando, e a tempestade vai acontecer. Vai vir, a gente vai ser pego de surpresa. Até aqui, quantas tempestades você já foi pego de surpresa? Quantas tempestades veio na sua vida e você foi pego de surpresa? Talvez uma notícia, você foi para o médico fazer um exame de rotina, e lá o médico te dá uma notícia que você está com uma enfermidade que não tem cura. Talvez por uma simples situação, começa tão pequena e você desemboca no canal do divórcio. O relacionamento começa tão turbulento e de repente você se vê divorciando. Talvez você encontre uma tempestade com teu filho. Cresce, você tem o maior carinho. Depois, com 15 anos de idade, chega aquela notícia terrível: teu filho está usando drogas, ou teu filho está passando por uma enfermidade, agora descobrimos. Repentinamente vem aquela turbulência sobre a sua vida. Outra situação, para a gente entender um pouco sobre tempestade, é que a maioria das vezes a tempestade também foge do nosso controle. Vem aquelas tempestades que a gente não tem controle, a gente não sabe o que fazer, a gente dá de frente com aquelas situações terríveis, aquela turbulência, tudo balançando, e a gente fala: o que eu vou fazer agora? Ou seja, as tempestades, elas são inevitáveis, são repentinas, e também a gente perde o controle, a gente não consegue. Mas diante de tudo isso, eu quero te lembrar uma coisa: é que mesmo assim, uma verdade que é consoladora é que as tempestades são pedagógicas. A tempestade é como uma escola. A maioria das vezes a tempestade que a gente enfrenta pode ser dura, mas ela nos ensina. Elas vão nos ensinar. Você vê que está até no plural, né? Situações terríveis, adversas, que a gente não tem controle, pegou nós de surpresa, mas mesmo assim, ela é uma escola para nos ensinar. Você acredita nisso? Depois de ter ensinado o dia todo, depois de Jesus ter ensinado o dia todo, os versos antes desse, Jesus estava ensinando o povo. Jesus ensina todos os discípulos, e quando chega o final da tarde, ele diz: olha, passemos para o outro lado. Agora eu vou começar a pregar, tá bom? Eu só estava trazendo você para a reflexão de uma tempestade. Agora a gente vai pregar. Jesus chama os discípulos e fala: cara, vamos passar para o outro lado. Era como se ele dissesse: a gente conversou o dia todo, a gente ministrou o dia todo. Imagina os discípulos sendo ministrados pelo Senhor, aquelas mensagens que pega no profundo, aonde descortina a nossa alma, aonde expõe a nossa alma diante do Espírito, e aí é o Espírito que testifica, o Espírito que prevalece. Os discípulos passam o dia todo com o Senhor,
Mas o fato é que quem estava ministrando era Jesus. E quando ele dá a ordem para passar para o outro lado, ele vai meio cansado. Jesus o dia todo, o corpo físico cansou. E diante desse passar para o outro lado, o texto vai dizer que Jesus vai dormir. Jesus pega um travesseiro e vai dormir. E não sei se você prestou atenção, eu li bem pausadamente para que você pudesse entender na leitura desse texto algo tão essencial, algo tão precioso, porque o texto ele está contido pelo menos em 3 perguntas. Em 3 perguntas ele está contido o texto. Jesus está dormindo e os discípulos enfrentam aquela tempestade terrível, foge do controle deles, porque o mar estava furioso, o vento era muito forte. Agora, o interessante é que o vento era forte, mas a gente estava falando de discípulos como Pedro, um cara que conhecia o mar, um cara que sabia o que era o mar. Mas aquele dia a tempestade era muito forte, não dava para eles. Eu acredito que eles tentaram, porque eles olharam para Jesus e falaram: o mestre está dormindo, deixa ele dormir, gente. Vamos tentar superar essa bagaça aqui, não vamos mexer com o mestre, não vamos mexer com Jesus, e vamos tentar fazer alguma coisa, irmãos. Esse é um dos enganos que nós temos na nossa vida. Quantas situações que a gente enfrenta, que vem sobre nós, e o nosso comportamento é se afastar de Jesus. A gente se afasta, a gente não busca Ele diante das situações difíceis, a gente se esconde. E o primeiro lugar que você não quer ir é na igreja. Não estou bem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Primeiro lugar que você deve ir quando você não está bem é para os pés de Jesus. O primeiro lugar que você deve procurar é Cristo. Veio a situação, o primeiro lugar você tem que estar em Cristo. Agora, o interessante é que Jesus estava dormindo. Tem muitas situações na nossa vida, porque se Jesus estava dormindo, sinaliza que ele estava em silêncio, porque quem dorme não fala, não é verdade? Jesus estava em silêncio. Agora a gente enfrenta situações e a gente não ouve a voz do Senhor em meio a situações. Aí é uma briga entre eu tentar fazer alguma coisa e o Senhor não fazer nada. Aquele conflito na cabeça bate forte. Estou tentando fazer alguma coisa, parece que Deus não fala comigo, parece que Ele não faz nada. Porque Jesus, se tem uma coisa que mexe com a gente, é quando o Senhor fica em silêncio. Quando a gente não ouve nada, as coisas parecem que não mudam. Parece que dá aquela falsa impressão: amanhã vai ser diferente, semana que vem vai ser diferente, o mês que vem vai ser diferente. Aí parece que não acontece nada. Passa amanhã, a semana que vem, e aí aquele conflito entre a nossa mente, diante da gente passar a enfrentar a situação, e o Senhor não falar nada. Eu não sei o que é pior, se é enfrentar a situação difícil, ou o silêncio do Senhor. Você já parou para pensar isso? Porque é uma coisa que dói muito quando o Senhor não fala, quando a gente está em meio àqueles combates, a gente não... Tem gente que faz campanha e faz não sei o que, PPP, e nada acontece. É aí que a gente se frustra, é aí que a gente se machuca. Irmão, você tem um lugar de resposta, mesmo em silêncio, é na confiança, é na fé. Ele falando ou não falando, eu vou continuar crendo, eu vou continuar caminhando, eu vou continuar olhando para Ele. Tem até um buraco ali em cima hoje. Eu vou continuar crendo, eu vou continuar olhando para Ele, mesmo em silêncio. Agora, tem algo nesse texto que, das 3 perguntas que a gente fala aqui, é no verso 38, no verso 40 e no verso 41. No verso 38 ele diz assim: Jesus estava na popa dormindo e Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. E eles despertam ali e disseram: Mestre, não te importas
que a gente está perecendo. Por que Jesus não se importou? Por que ele estava descansado? É uma das coisas que falta para mim e para você. Eles não acreditaram, eles não confiaram. Jesus sabia o que ele tinha liberado, porque ele diz na palavra que toda a sua vontade vai se prevalecer. Ele liberou uma palavra: vamos para o outro lado. A gente vai. O mar vai ficar revolto, as coisas vão apertar, e daí? Se ele mandou eu ir, eu vou. Vai ser pauleira, vai, mas eu vou continuar crendo na palavra que o Senhor me deu. Agora, a segunda pergunta é Jesus que faz. A primeira foi os discípulos, a segunda quem faz é Jesus. Por que sois tão tímido assim? Como é que não tendes fé? A terceira pergunta, quem faz, é os discípulos fazendo para eles mesmos. No verso 41 ele disse: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns para com os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? São 3 perguntas, mas deixa eu tratar de uma com você. Deixa eu tratar de uma pergunta com você. Quando o Senhor libera uma palavra, acredita nele, confia no Senhor. Mesmo que a situação ficou difícil, você não precisa mais ir lá andar de joelho 360 escadas, né? Degraus, 360 degraus, ou fazer uma penitência, fazer uma campanha de 7 semanas de jejum, de oração. Não pode fazer, pastor? Claro que pode. O problema é que Deus liberou uma palavra para você e você não acredita? Você acha que você precisa fazer alguma coisa para que essa palavra se cumpra? O que você precisa é só acreditar. O que você precisa é confiar. O que você precisa é saber que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu peço ou do que eu penso. Se Ele falou, descansa. Mas aí Jesus dá no meio dos caras. Jesus acorda e fala para os caras: verso 39. 39 não, 39, vamos 40 já, vai. Ele disse: por que sois tão tímidos? Por que estão tão medrosos? Vocês não têm fé? Analise esse texto comigo. Se fosse eu e você lá, vamos entrar nesse cenário, eu e você e o mar revolto, você ia ficar com medo? Eu ia. Ia dar um baita do medo. Irmão, tem situações que a gente fica com muito medo. Por quê? A pressão é muito grande. Parece que a gente está encurralado. Dá até para falar aquele versinho. Eu vou falar. Depois vocês brigam comigo. Se ficar, você sabe que eu vou falar, né? Se correr, você sabe que eu vou falar, né? A gente não tem onde ir. Parece que todas as opções se fecharam. E aí a gente sente medo. E Jesus pergunta para os caras: por que vocês têm medo? Pô, se pergunta para mim, eu ia falar: cara, eu estou morrendo de medo. Estou me borrando de medo aqui. Porque a situação é preta, a morte está exposta diante da vida. Não tem onde ir. A gente vai perecer. E Jesus pergunta para os discípulos. Eu quero acreditar que o comentário entre eles foi grande. Foi você que acordou? Não, foi você. Eu falei para você não ia acordar ele. Quem mandou você acordar o mestre? Não, foi você. Mas o fato é que todos estavam com o mesmo sentimento: o medo. E o medo nos afasta do Senhor. Porque o medo nos leva para se refugiar em alguns lugares. O medo tem o poder de nos transportar de um lugar para o outro. Quem que não quer se esconder quando está com medo?
situações terríveis. Agora a casa caiu. Você quer saber, ó? Saída para a esquerda, saída pela direita. A gente quer se esquivar. O medo, ele tem um poder de nos afastar do Senhor. Porque a ideia do Senhor era simples. Por que vocês têm tanto medo? Vocês não confiam em mim? Vocês não acreditam em mim? Aí a Bíblia diz que ele dá uma ordem para o mar, ele dá uma ordem para o vento, e os dois se aquietaram. E os discípulos agora começam a olhar um para o outro. Cara, ele treinou a gente. Ele é o Yeshua, o Filho do Deus vivo, porque ele comanda o mar e ele comanda o vento. Todas as coisas se submetem a ele, até o mar e até o vento. Ele é mesmo Cristo, o Filho do Deus vivo. A gente precisava confiar, a gente precisava acreditar mesmo em meio à turbulência. Irmão, você parou para pensar a história de Jó? Se você vê bem a história de Jó, ele passa pelo menos pelo crivo de 16 murmurações explícitas. Por 16 vezes na Bíblia ele fala que por que o Senhor me deixou? Por que eu nasci? Por que isso? Por que aquilo? Eu estou enfrentando tudo isso. No medo, irmãos, salta tantas perguntas. Diante do confronto do medo, as perguntas saltam. E a gente deixa de acreditar no Senhor, deixa de confiar. Mas Jó, quando ele foi perguntando, ele foi falando, ele foi reclamando, diante de tantas situações que estavam dentro dele, uma salta. Ele diz assim: olha, mesmo assim, eu sei que o meu Redentor vive. Mesmo em meio a tudo isso aqui. Irmãos, ele passa por 5 situações, tempestades terríveis. Sabe quais foram as tempestades que Jó passou? A Bíblia diz que num dia só ele perdeu todos os seus bens. Num dia só ele perdeu 10 filhos. Num dia só, a mulher dele disse: cara, amaldiçoa esse Deus e morre. Num dia só, saiu uma doença sobre a vida dele. A carcaça do corpo dele foi exposta. Ele se arranhava, se coçava com um caco de telha. O cara enfrentou tempestade da mais alto nível de turbulência. Mas em meio a toda aquela situação que ele desferiu diante de Deus, uma salta. Quando ele salta, porque ele vai falando e Deus não fala. E Jó reclamando que tinha acontecido isso, por que ele foi nascer, quantas coisas aconteceu e tal, e a turbulência era terrível. Mas quando ele fala: mas eu sei que o meu Redentor vive, o silêncio de Deus é cessado. Deus se apresenta para Jó, e Jó olha e fala: ah, Senhor, eu sei que tudo podes, todas as coisas ela se submete a você. Eu sei que bem pode todas as coisas. Antes, Senhor, o Senhor quer saber? Eu conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Tem tempestade que vem na nossa vida que é para a gente enxergar o Senhor, para a gente ver Ele, para a gente ter relacionamento. Porque quando as coisas apertam, irmãos, tem uns que se distanciam, mas tem uns que se aproximam. Tem um tipo de gente que, mesmo em meia turbulência, consegue ficar olhando para o Senhor. Como o Marcos. O Marcos recebe uma palavra uma semana antes da operação. E a palavra foi mais ou menos assim: vê se te consola. Meu Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. E se não fizer, Ele continua sendo Deus. A palavra não foi: eis que te digo que toda a enfermidade agora, em nome de Jesus, sai deste corpo e nunca mais aparece. Não foi uma palavra assim. Não foi uma palavra. A palavra foi: se você viver, Ele é Deus. Se você morrer, Ele continua sendo Deus.
Irmãos, enfrentar a tempestade e alguém dar uma palavra dessa, você continua crendo? Você continua acreditando? Mas quando Jesus dá a ordem para o mar e para o vento, e ele se submete, fica muito claro nos olhos dos discípulos: cara, até o mar e o vento obedecem ele é mesmo Filho de Deus. Irmãos, eu não sei quais são as turbulências da sua vida, eu não sei qual é os obstáculos que você encontrou até aqui, mas eu sei que até o mar e o vento obedecem o Senhor. E se o Senhor der uma ordem, basta uma ordem, e toda essa turbulência vai embora em nome de Jesus. O fato é que a gente enfrenta dificuldades das mais variadas hoje, e a gente não confia no Senhor. Mesmo parece que quando as coisas não correspondem com aquilo que eu esperava, Deus continua no controle de todas as coisas. Mesmo quando o sol parece que não raia e o céu continua nublado, o Senhor ainda continua no controle de todas as coisas. Irmãos, pensa comigo. Marta manda um mensageiro avisar Jesus que o seu amigo, era uma mensagem meio intimidatória, o seu amigo Lázaro está morrendo. A Bíblia diz que Jesus demora 2 dias para vir, e quando ele não tinha vindo, chega outra notícia: Lázaro morreu. Aí Jesus manda dar um recado para Marta: Marta, essa enfermidade não é para a morte. Mas o cara já tinha morrido. Como é que ficou a cabeça de Marta? Como é que ficaria a sua cabeça quando os seus olhos já dissesse para você: viu? Não tem mais jeito, acabou. Mesmo assim, o Senhor ainda continua no controle. Mesmo assim, você precisa continuar acreditando que o Senhor continua no controle. O meu marido não tem mais jeito, pastor. Cara, ele é um problema. Eu já tentei, pastor, já fiz de tudo. Você não sabe o que é fazer de tudo. O Senhor ainda continua amando o teu marido como ele ama você. Então não desiste dele, nem justifica para agradar a sua alma ou para confortar os confrontos que você está tendo. Pastor, mas é minha mulher. O problema lá em casa é minha mulher. Ela é pastor, difícil. Eu falo uma coisa, ela fala outra. E parece que quanto mais eu falo, pastor, pior fica. Você quer saber, pastor? Eu não sei, eu não tenho mais vontade de nada. Eu estou perdendo a vontade até de comer, de trabalhar. Porque não dá, pastor. A mulher é terrível. Ela não tem mais jeito, pastor. O Senhor continua sendo o Senhor dela e Senhor seu. Ele não desistiu dela, como não desistiu de você. Ele chamou você para cuidar dela, mesmo que ela dá esse monte de trabalho para você. Pastor, é meus meninos, meus filhos esperava tantas coisas e agora perdi a paciência, pastor. Eu tenho vontade de pegar o pescoço. Se ele não morrer, eu vou matar ele, pastor. Não, você não sabe. O Senhor não desistiu do teu filho, ele continua crendo, mesmo que leve 2 dias. E depois vem a notícia que não tem mais jeito. Porque o Jesus venceu a morte, e a morte submete a ele. Mesmo que tiver morto, viverá. Nesse mesmo livro, Jesus vence a morte, Jesus vence os demônios. Jesus chega numa cidade, num cemitério, à noite, e tudo que você vai encontrar no cemitério à noite é gente morta. Mas Jesus aquele dia encontra gente viva. Ele chega no cemitério à noite e tem um endemoniado lá, em Gadareno. Um endemoniado, e quando Jesus chega, o endemoniado se apresenta. O que é?
que tens comigo? Os demônios saíram e todos tiveram que correr. Havia uma legião naquele lugar. Jesus venceu os demônios. Até os demônios se submetem a Jesus. Jesus venceu a morte, venceu os demônios. Jesus também é a paz. Ele disse: e a paz que eu vos dou, eu não a dou como o mundo dá. É a paz que excede todo o entendimento. O que eu estou trazendo na sua memória é que pode acreditar em Jesus. Mesmo que os teus olhos dizem outras coisas, eu perdi a paz, eu perdi a esperança, o demônio tomou conta. Não, Jesus já venceu tudo isso. Jesus já venceu a morte. A filha de Jairo estava morta. E quando ele chega na casa de Jairo, ele diz: olha, Talita cumi, levanta, filha, levanta. E ele trouxe à vida aquilo que para todos era morte. Jesus está interessado não só em acalmar a tempestade e nem cessar os ventos, mas Ele está interessado a que nós vivamos com Ele, uma vida com Ele, aonde a morte não é o único vocabulário que sai da nossa boca. Não desiste de ninguém, porque Jesus não desistiu de você. Não julgue as pessoas, porque Jesus não te julgou. Não condene as pessoas, porque Jesus não te condenou. As tempestades, a circunstância que favorece você ter um tipo de comportamento, não revela o Cristo que está em você, revela o mundo que você vive. Porque se Jesus está com você, mesmo que a tempestade pode ser a mais turbulenta, mesmo que ele estiver dormindo, fica tranquilo, ele deu uma ordem: eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele te deu uma ordem. Isso é uma ordem, irmãos, não é só uma promessa. Eu estou, acredita que eu estou com você. O problema é que as decepções, as frustrações, olha e coloca decepção nisso. Quantos de nós estamos chorando hoje porque se decepcionou com pessoas? Ou quantos de nós estamos reclamando de pessoas porque decepcionamos com pessoas? Irmãos, isso ia ser fato. Isso ia acontecer, cara, esquece, para de discutir isso. Pastor, mas o que eu faço? Acredita no que o Senhor falou para você. Confia no Senhor. Seja fiel a Ele, como Ele é com você. Não é por conta dos obstáculos que você encontrou, não é porque a tempestade ficou apertada, e esse sentimento de desistência está te convencendo. Esse sentimento de você desistir do teu casamento, do teu trabalho, desistir da sua vida, do teu relacionamento. Tem pai desistindo de filho, mãe desistindo de filho. Sério, pastor? Sabe o que a Bíblia me ensina? Pode uma mãe se esquecer do seu filho? Pode ser, mas todavia eu nunca me esquecerei de ti. Deixa eu falar uma coisa para você. O Senhor é fiel e justo para cumprir cada palavra que foi lançada sobre a sua vida. O Senhor é fiel e justo para sarar, para enfrentar cada tempestade que sobreveio. O Senhor é fiel e justo para guardar você diante de todos os obstáculos que possivelmente ou que fatalmente você vai encontrar. Mas Ele vai guardar você, Ele vai guardar a sua casa. Continue confiando, continue acreditando, não pare agora. Hoje de manhã nós tivemos a aula com os meninos que vão se batizar. Domingo que vem nós vamos fazer batismo de 10 pessoas. Nós vamos fazer lá, vai sair um endereço no grupo, provavelmente é na rua Tifli 156, lá em casa.
Ore por isso, irmão, mas vamos todos lá, porque são 10 pessoas que se arrependeram e confessaram Jesus como Senhor e Salvador. E agora eles querem fazer isso publicamente. A minha e a sua presença é como testemunha do Senhor aqui na terra. O céu vai estar todo focado neste lugar. E a gente vai fazer isso. Agora, irmãos, acredita, o céu é abrangente, e ele é eterno, ele é amplo, e é eterno. Quanto mais você acredita, mais você experimenta dele. Quanto mais você confia, mais você se relaciona. Tem notícias boas. Se o mar está sinalizando que ele está alvoroçado contra a tua vida, se a situação se levantou, deixa eu dizer uma coisa: o Senhor continua sendo o Senhor da sua vida e também Senhor dessa tempestade. É só uma escola, você só vai crescer, você só vai aprender, você só vai passar de um lugar para o outro, você só vai ser treinado, os músculos da tua alma vão ser exercitados. Agora não desiste, cara, não recua agora. A Bíblia diz que eles passaram pelo outro lado, por outra margem. Aconteceu uma tempestade, eles se levantaram, tomaram uma lição, aprenderam, tiveram uma escola, mas eles passaram para o outro lado. Irmãos, você precisa concluir o que o Senhor chamou ou confiou na sua vida. E você quer saber, só você pode colocar isso para fora. O que você tem, ninguém tem. Essa é a hora que você diz amém. É verdade, pastor, amém. Essa é a hora que você vem comigo. É verdade, pastor, eu tenho algo aqui que só eu tenho, que foi o Pai que colocou dentro de mim. Agora, os obstáculos não podem tirar você da conclusão, porque o Senhor não trabalha só com iniciação, Ele também trabalha com conclusão, cara. Ele começou, Ele conclui. Irmão, tem um testemunho lá em casa que ele, todos os dias ele me encoraja. Esse testemunho não é meu, é da Gi. Talvez nós vamos ouvir ele lá no jantar. A Gi dizendo que as pessoas falavam para ela: larga do seu marido, esse cara não presta, maconheiro, prostituto, ladrão, esse cara é uma vergonha, sai de perto desse cara, você é jovem, você é bonita. Sabe o que ela respondia? Mas foi esse marido que Deus me deu, e deu eu para me tirar ele desse lugar que ele está. Eu vou ficar com ele até ele sair daí onde ele está, e entregar ele para o Senhor, do jeito que o Senhor estabeleceu na vida dele. Sabe qual que é o problema? A gente desiste, porque encontra o problema. Agora, o maior problema da nossa vida não é enfrentar o problema. O maior problema da nossa vida não é enfrentar a tempestade, por pior que seja. Qual que é o maior problema então, pastor? O maior problema, meio problema, você não ouvir Deus, você não ouvir a voz do seu Pai, você não ouvir Jesus falando com você. Aí você corre o risco de se perder em meio ao problema, em meio à tempestade. Irmãos, são dias que a gente tem que entender como se movimentar diante das situações que estão à nossa volta, porque senão a gente vai ser muito bom de justificativa e ruim de arrependimento. A gente vai justificar que foi por causa disso, foi por causa dele, por causa daquele outro, mas nunca vamos falar: puxa, eu devo confiar mais, eu devo de acreditar mais, porque se o Senhor está comigo, eu posso todas as coisas, porque é Ele que me fortalece. Eu vou superar isso, a gente vai passar por isso. Porque parece que a gente não encontra esse tipo de pessoa hoje. A gente conta o problema para alguém e fala: eu já vi um cara morrer disso. A situação não tem jeito, porque a gente está contando para pessoas. Mas fala para o Senhor, se deita com Ele, vai para o quarto, fecha a porta, não para falar,
Porque nesses dias as orações, nossa, não pode ser para falar para o Senhor, tem que ser para ouvir o Senhor. Você já fez uma oração dessa? Você já parou para ouvir o Senhor? Ou você foi lá para contar tudo para Ele que está acontecendo? Eu vou dizer, texto ou petição não deferida, texto que não avançou. Por quê, pastor? Porque o Senhor sabia de todas as coisas que estão acontecendo com você antes de você falar. Então a oração não tem por objetivo de informar, a oração tem que ter o objetivo de ouvir o Senhor, o que Ele tem para dizer em meio à tempestade, em meio ao obstáculo. Hoje, quando a gente começou a adoração hoje, a gente já vai encerrar. Quando a gente começou a adoração, meu Deus, tinha mais 2 textos que eu queria falar, não vai dar. Quando começou a adoração, uma das frases que dizia na adoração é: qual é o som? Qual é o som? Qual é o som do Senhor para esses dias? Em meio de turbulências, em meio de combates, lutas fantásticas, combates extraordinários, mas eu continuo acreditando no Senhor. Eu continuo confiando nele, porque ainda Ele continua no controle de todas as coisas. Irmão, se o Senhor não desistiu, por que você quer desistir, cara? Se Ele não desistiu, por que você quer desistir? Por que você se pega dizendo: eu não aguento mais, eu vou lá pedir a conta hoje, eu vou fazer alguma coisa? Não, não faça nada, cara. Quando o Senhor está trabalhando, vai descansar, porque Ele trabalha enquanto a gente dorme. Vai descansar, vai dormir. Não, então eu vou ficar o dia inteiro dormindo. Não, não estou falando isso para você, porque aonde o Senhor coloca as mãos, não coloque a sua. Deixa Ele fazer, deixa Ele cuidar, deixa Ele conduzir. O Senhor está falando com pessoas aqui que estão prestes a tomar decisões, prestes a fazer algumas bobeiras, e está cheio de razão. Estou fazendo isso por causa disso, e também porque o Senhor não faz nada, porque Ele está dormindo. Espera aí, você ainda vai falar para alguém: quem é esse? Quem é esse? Eu quero te responder: quem é esse? Esse é o Yeshua, o Cristo vivo, aquele que a morte venceu, aquele que é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Esse é o Filho de Deus que foi dado por amor a nós. Quem é este? Esse é aquele que faz a sombra do sol retroceder por causa de você. Esse é aquele que o vento e o mar obedecem. Esse é aquele que no início e no fim Ele já sabia de todas as coisas. Esse é aquele que está no comando de tudo e de todas as coisas. Esse é aquele que fez o céu e fez a terra. Esse é aquele que em Apocalipse tem a chave da vida e da morte. Esse é aquele que tem nas mãos todas as coisas, aquele que guarda você, aquele que sustenta você, aquele que te chamou para ser um com Ele. Que essa verdade possa ser na sua vida não só ouvida, mas possa ser desfrutada. Que em meio a tudo que você está encontrando, quando a morte já venceu a vida, você possa parar e olhar para Ele e falar: Senhor, mesmo que esteja morto, eu acredito que ainda tem vida. Amém. Você sabe por que Jesus demorou 4 dias
Foram 2 dias para chegar e 2 dias que Jesus ficou esperando. Quando chegou em Lázaro, já fazia 4 dias que ele tinha morrido. Você sabe por que 4 dias? Porque os rabinos daqueles dias, eles acreditavam que uma pessoa que morresse, com 3 dias, ainda ela ressuscitava. Jesus espera 4 dias, que era para não deixar nenhuma dúvida, porque só o céu pode dar vida para alguém depois de 3 dias. Eles acreditavam que as pessoas ainda podiam voltar à vida depois de 3 dias. Era uma tradição, era uma cultura naqueles dias. Mas Jesus demora 4 dias. Irmão, tem situações que Jesus vai vencer o tempo na sua vida, mas Ele vai dar a solução. Ele vai guardar você, Ele vai sustentar você, até que aconteça o que Ele estabeleceu. Até que fica claro na sua vida, que só Ele podia fazer o que Ele fez. Essa convicção é a minha vida. Essa convicção é a minha vida. Eu ouço direto essa frase: quem te via, quem te vê. Porque aos olhos da terra não tinha mais jeito, mas aos olhos do céu, ainda que tiver morto, viverá. Que você olhe para a sua vida, meu irmão. A minha oração é para que você olhe para você, e por pior que esteja, por mais revolto, por mais enfurecido que esteja a situação, por mais escuro, tenebroso, por mais argumentos que a morte lançou contra a tua vida, ainda hoje, ainda essa semana, talvez o médico falou para você que pode perder o movimento do pescoço, o movimento da cabeça, ainda que as notícias sejam terríveis, confia no Senhor, e Ele satisfaz os desejos do seu coração, alinhado com o coração dEle. E o que está alinhado no coração para mim e para a sua vida é infinitamente mais do que você pede ou do que você imagina. Eu queria pedir para alguém tirar essa mesa daqui, colocá-la ali. E quero convidar você a vir aqui para frente. Se coloca de pé. Se coloca de pé. Eu quero orar com você, eu quero ser específico essa noite. Quero ser específico essa noite com você. Eu entendo o que está acontecendo aqui, tá? Eu entendo o que está acontecendo. Você precisa discernir o ambiente. Eu vou dizer uma coisa para você. Tem pessoas aqui que estão enfrentando o mar revolto, turbulência terrível, e a gente não quer expor ninguém. A gente quer orar com você, porque eu creio nisso, eu acredito que por pior que esteja o mar, por pior que esteja o vento que veio sobre a sua casa, que veio sobre a sua vida, o Senhor pode dar uma ordem e tudo isso ir embora definitivamente. Pode haver grande bonança na sua vida. Hoje é o dia de grande abundância na sua vida. O Senhor quer dar uma ordem para que tudo isso desfaleça na sua vida, para que isso cesse definitivamente. Você precisa acreditar. Não dá mais para deitar assim e acordar assim. Não dá mais. Mas isso quem tem que entender é você. Você precisa se indignar com isso. Não. O Senhor não está interessado em discutir quem está certo ou quem está errado, o que você fez ou o que você deixou de fazer. Só se arrependa e entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Entrega. Eu quero orar com você especificamente para a gente dar um basta nessa turbulência. Em nome de Jesus nós vamos dar uma ordem, e a tempestade cessa em nome de Jesus, e a abundância na sua vida. Quero te convidar, vem aqui para frente, vem cá, vem. Irmão, se eu sou você, eu me jogo, cara.
eu me jogo aqui na frente, eu me rasgo. Eu não fico pensando se eu vou. Irmão, talvez você vai ser o canal de Deus para alguma situação em outra vida, para você dar ordem, para que essa turbulência cesse na tua família, cesse na tua vizinhança.